Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é quarta-feira, dia 29 de abril. Eu sou o Patrick e topo a conversa junto com vocês. Pessoal, o episódio de hoje é uma edição especial do nosso podcast, sai numa quarta-feira, para tratar exclusivamente de um assunto, o 8º Congresso Nacional do PT, um balanço preliminar. O congresso aconteceu entre a sexta-feira e o domingo, dias 24, 25 e 26 de abril, em Brasília. Bom, na edição de hoje, a gente vai apresentar uma resolução aprovada pela Direção Nacional da Tendência Petista Articulação de Esquerda e também vamos escutar alguns companheiros e companheiros com as suas opiniões, balanços e impressões preliminares acerca do 8º Congresso Nacional do Partido. Pessoal, antes de começar a falar do assunto da edição de hoje, que é o 8º Congresso do Partido, não teria como fazer uma edição especial no dia de hoje e não mencionar o tema do dia, ou melhor, do momento, de agora à noite, que foi a decisão do plenário do Senado Federal, que recusou a indicação de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal. A gente pediu que o companheiro Jonatas Moretti, advogado, militante do PT em Brasília, fizesse um breve comentário, porque ele vai voltar aqui na edição ordinária do podcast para comentar mais detalhadamente as consequências dessa decisão, mas é o Moretti que a gente escuta a partir de agora. Olá, camarada Patrick. Olá, demais ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Bem, Patrick, em regra, quando algo sem precedentes acontece, é difícil dizer com sinceridade que já estava tudo precificado. Mas ocorreu. Com uma maioria razoável, com 42 votos contrários e apenas 34 favoráveis, o Senado Federal rejeitou a indicação de Jorge Messias, atual advogado-geral da União, para o STF em substituição ao ministro Barroso, que se aposentou antes da data limite. Quando você me convidou, Patrick, para fazer essa participação, eu brinquei que uma bomba desta potência precisa, para comentar com maior propriedade, deixar decantar um pouco. Por isso, serei cauteloso e apresentaria alguns pontos um pouco mais seguros para ajudar a nós e os ouvintes nesta reflexão. O primeiro, Patrick, é que não podemos dourar a pílula. Foi uma derrota do governo Lula, com participação e sustentação do golpismo bolsonarista, mas como grande articulador, presidente do Senado e representante do Centrão, Davi Alcolumbre. O segundo é que não sai ferido nesta quarta-feira apenas o governo Lula. Se é precipitado dizer em derrota, é razoável afirmar que a rejeição de Messias também foi uma sinalização do Senado ao Supremo Tribunal Federal em meio a uma disputa institucional entre os poderes que dura alguns meses. Também me parece seguro afirmar que Alcolumbre sai fortalecido e supercandidato à reeleição na presidência do Senado, caso também saia vitorioso nas urnas em outubro no estado do Amapá. E sai hoje com um discurso nada desprezível, pois poderá alegar que fortaleceu e colocou o Senado em um outro patamar, mais independente. Apesar de sair vitorioso, admito que ainda é cedo para analisar com precisão o cálculo político de Alcolumbre, se foi um movimento pensado em sua reeleição, se foi fígado ou mesmo se foi um pouco de tudo. Ainda sobre Alcolumbre, já no final desta noite de quarta, burbura na imprensa a informação de que ele tem dito que a análise de nova indicação de Lula ficaria apenas para o próximo governo, ou seja, nem seria mais indicação de Lula caso ele não vença as eleições. Se confirmado, seria um outro fato inédito no Brasil, mas que ocorreu algo semelhante, mas sem rejeição de um primeiro nome, nos Estados Unidos,
na transição de Obama para Trump 1. Na oportunidade, o presidente republicano no Senado deixou de pautar a indicação de Obama, deixando-a caducar e permitindo que Trump já tomasse posse, podendo indicar um novo nome para a Suprema Corte estadunidense. Movimento este decisivo para a conquista de uma maioria conservadora no tribunal. A ver, Patrick e demais ouvintes, como se movimentará o Supremo, tendo em vista que ter um ministro a menos, além de problemas de desempate e votações apertadas, sobrecarrega os ministros com mais processos em um tribunal já muito sobrecarregado. Quanto ao STF e seu processo de indicação, ainda é cedo para dizer as consequências. É inegável, todavia, que ao menos nos últimos 10 anos, onde o Supremo passa a ser um agente da governabilidade, o cálculo político para as indicações e, por conseguinte, o perfil dos ministros vem mudando. Por ora, acho que as apostas continuarão as mesmas, mesmo após a rejeição de Messias. Por fim, Patrick, ainda na linha da reflexão para o debate e dialogando muito com o que este podcast por tantos participantes vem comentando em vários temas, que é o fato de que precisamos falar sobre a estratégia da esquerda e do governo Lula. Apesar de uma trajetória elogiável e muito correta com os governos do PT, é inegável o perfil moderado, talvez conservador, do Jorge Messias. E ele, neste processo, como de costume, dobrou a aposta neste perfil. Vide a Sabatina, onde dialogou com pautas conservadoras e mesmo com o relaxamento da dosimetria dos golpistas. E em seu discurso após a derrota, que foi muito digno e altivo, mas cheio de referência aos propósitos de Deus para a vida dele, como se ali fosse um processo individual. Não me parece desonesto a reflexão se uma outra estratégia, com outra indicação, teria o mesmo resultado. E mesmo se tivesse o mesmo resultado, perder atirando, ou seja, ter o nome mais combativo rejeitado, preferencialmente por mulher negra, nos colocaria neste mesmo sentimento agridoce que estamos sentindo hoje. Fica então, Patrick, a reflexão, já com o compromisso de continuar este debate em um próximo podcast. Valeu, Moretti. Obrigado, companheiro. E bom, já fica aqui o alerta e o aviso. O Moretti volta aqui na próxima edição para tratar em detalhes sobre essa rejeição da indicação do Messias para o STF. E pessoal, dito isso, a gente volta agora ao assunto principal da edição de hoje, que é o 8º Congresso Nacional do Partido. E sobre ele está disponível no site pagina13.org.br uma resolução que foi aprovada pela Direção Nacional da Tendência Petista à Articulação de Esquerda, que diz o seguinte, abre aspas, o 8º Congresso do PT aconteceu numa situação política muito difícil, em parte devido à ofensiva do imperialismo estadunidense e seus serviçais da extrema-direita brasileira, em parte devido à orientação política equivocada implementada por setores do nosso governo e do nosso partido. O Congresso era necessário exatamente por isso, para debater e aprovar uma inflexão em nossa linha política, para que o partido esteja à altura da situação política. Isso, em grande medida, ainda não ocorreu, porque outras tendências disputam muito pouco, mas, em grande parte, porque a tendência hoje majoritária no Diretório Nacional do Partido, a tendência Construindo o Novo Brasil, CNB, resiste a mudar a linha política. O 8º Congresso poderia ter servido para reafirmar de forma consistente a atual linha política da CNB. Mas, como é público, esta tendência está profundamente dividida, motivo pelo qual a reafirmação feita é repleta de inconsistências, como se pode constatar, por exemplo, no debate de várias emendas e em alguns discursos feitos no Congresso pelo presidente do partido. O Congresso poderia ter servido, pelo menos, para animar a tropa. Mas como Lula não compareceu pessoalmente no Congresso, não assistimos à animação necessária. Pelo contrário,
Muita gente da própria CNB saiu do Congresso mais preocupada do que animada. Sobre isso, percebemos dois comportamentos entre os líderes da CNB. Um, dizer que o Congresso foi um grande sucesso, numa atitude que, para ser elegante, é negacionista. Dois, dizer que o Congresso não deveria ter sido convocado, o que, na nossa opinião, desconsidera a necessidade de um espaço coletivo de debate e deliberação para armar a militância nesse momento tão difícil. Da nossa parte, fizemos todo o possível para que o Congresso existisse e estivesse à altura deste momento histórico. Por isso, participamos das 5 subcomissões, produzimos propostas, realizamos debates, lutamos para incluir nos documentos aprovados pontos fundamentais como a reforma agrária e a reforma da comunicação, que só entraram no manifesto aprovado ao final pelo Congresso porque insistimos nisso até o último instante. Qual foi a atitude de outros setores do partido? Em alguns casos foi a omissão, em outros casos, o silêncio obsequioso. Poucos fizeram como nós, que ajudamos a garantir o pouco debate que houve neste Congresso, que ao fim e ao cabo foi um encontro e não um verdadeiro Congresso. Foi prometido que o Congresso será, em 2027, uma segunda etapa. Defendemos que precisa ocorrer um verdadeiro Congresso, composto por delegados e delegadas eleitas em 2027, num novo debate na base, onde seguiremos na defesa do socialismo, de uma inflexão na estratégia e na linha política do partido, de mudanças no nosso funcionamento organizativo, na reconstrução de nossas relações com a classe trabalhadora. A direção nacional da articulação de esquerda produzirá, nos próximos dias, um balanço detalhado, incluindo o que ocorreu desde a reunião do Diretório Nacional do dia 6 de dezembro de 2025, que convocou o Congresso, a reunião do DN de 23 de abril, que alterou a pauta do Congresso, o ato de abertura do Congresso, a discussão na comissão de sistematização, a plenária de votação do sábado, o ato de encerramento e as atividades, com destaque para a exitosa programação internacional da Fundação Perseu Abramo e a ausência durante o Congresso, e inclusive no encerramento, de muitas lideranças do partido, como ex-presidentes, parlamentares, governadores, ministros e etc. Fica aqui o nosso respeito e agradecimento a todas e todos que compareceram e nossa compreensão com quem justificou sua ausência. Ponto fundamental do nosso balanço é a análise das resoluções aprovadas. Parte desse balanço pode ser feito desde já, com base nos textos propostos e nas emendas defendidas, bem como na análise do manifesto, que está divulgado no site do PT. Mas o balanço final das resoluções vai ter que esperar que o Diretório Nacional aprove a consolidação dos textos de conjuntura e tática e diretrizes para o programa de governo. Desde já, destacamos que as resoluções reforçaram o ataque à taxa de juros, a necessidade de criar a empresa Terrabras, a defesa da reestatização da BR Distribuidora, a reforma agrária e da comunicação, além de uma importante moção sobre os 10 anos do golpe, iniciado em 2016, com o impeachment da companheira Dilma Rousseff. Em todos esses casos, nossa bancada contribuiu na redação e aprovação dessas resoluções. Entretanto, terminado o Congresso, nossa tarefa é ganhar as eleições de 2026, é reeleger Lula, é eleger as candidaturas do PT aos governos estaduais, Congresso Nacional e Assembleias Legislativas. E como parte importante desta tarefa, eleger as candidaturas de militantes da articulação de esquerda que estão disputando cadeiras na Câmara e nas Assembleias. Na campanha eleitoral, precisamos traduzir na prática a diretriz apresentada na mesa de comunicação feita na manhã do último dia do Congresso, que dizia, abre aspas, nós não somos o sistema, nós nascemos para enfrentar a ordem, fecha aspas. Nessa linha, o ponto alto do encerramento do Congresso foi o discurso cantado, feito pela futura senadora Benedita da Silva, não apenas por quem é e pela animação espontânea que causou no plenário, mas principalmente
porque ela expressou uma orientação prática para os próximos 6 meses. Bater de porta em porta para ganhar o apoio e o voto de quem já nos garantiu a vitória em 5 das 9 eleições presidenciais realizadas desde 1989. A classe trabalhadora. Fecha aspas, dia 26 de abril, Direção Nacional da Tendência Petista, Articulação de Esquerda. Bom, pessoal, essa foi a resolução aprovada pela Direção Nacional da AE. Esse texto está disponível no site página13.org.br. A gente pede que nos ajudem a divulgar, inclusive para poder fazer com que na base do partido mais companheiros e companheiras também formulem suas avaliações a partir do que assistiram, do que foi transmitido e das conversas com quem esteve no Congresso. E para contribuir também com essa avaliação coletiva, a gente começa agora a compartilhar algumas impressões. A gente começa escutando o nosso companheiro Walter Pomar, que também esteve no Congresso, e faz também agora um balanço preliminar de algumas questões relativas ao 8º Congresso do PT. É o Walter que a gente escuta a partir de agora. Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast, comandado pelo Patrick Campos Araújo. Bom, Patrick, certamente você conhece aquela frase segundo a qual, numa guerra, a primeira vítima é a verdade. Nós estamos numa guerra. Talvez por isso, logo que terminou o 8º Congresso Nacional do PT, muita gente fez balanços dizendo que o 8º Congresso havia sido maravilhoso, extraordinário, sensacional, quase que imperdível, para citar o nosso amigo do Opera Mundi. Não é essa a minha opinião. É evidente que houve resoluções muito interessantes no 8º Congresso, assim como foi importante que ele acontecesse. Mas, mesmo em tempos de guerra, a gente deve falar a verdade, mesmo que ela possa ser dura e desagradável, como disse alguma vez o meu avô. E a verdade, do meu ponto de vista, evidentemente, é que desde o início de 2026, a gente vive uma situação política muito difícil. Em parte, porque o imperialismo estadunidense desencadeou uma ofensiva, em parte porque a extrema-direita do nosso país também desencadeou uma ofensiva, em parte porque nosso governo e nosso partido vem implementando uma orientação política que tem inúmeros problemas. Nesse contexto, era necessário fazer o 8º Congresso, exatamente para aprovar uma inflexão na nossa orientação política. Inflexão que é uma condição para que o partido estivesse à altura dessa situação que eu descrevi. Mas não foi isso que ocorreu no 8º Congresso Nacional do PT. Não ocorreu, entre outros motivos, porque antes mesmo do Congresso começar, quase todo o Diretório Nacional do PT, exceção feita a 3 votos contrários e 1 abstenção, com essa exceção, todo o restante do diretório decidiu alterar a pauta do Congresso, jogando para 2027 os debates estratégicos e organizativos. Essa decisão não alterou só a pauta, essa decisão transformou o que era um Congresso num encontro nacional. Porque Congresso é exatamente o espaço para debater as questões estratégicas, programáticas e estatutárias de fundo. Encontro é o que a gente convoca para debater tática e questões correlatas, como é o caso das diretrizes de programa de governo. O que nós fizemos, ao alterar a pauta, foi transformar o que era um congresso num encontro nacional. A rigor, essa decisão não foi um raio em céu azul. Desde o dia 6 de dezembro de 2025, quando se convocou o Congresso, vinha ocorrendo uma disputa dentro do partido e uma disputa dentro da tendência chamada Construindo o Novo Brasil, entre quem queria fazer o Congresso e quem não queria fazer o Congresso. E mesmo dentre os que queriam fazer o Congresso, havia diferenças também entre fazer um Congresso para valer
e fazer um congresso meia bomba. Portanto, a reunião do Diretório Nacional, que na véspera do 8º Congresso alterou a pauta, ela foi a consumação de uma disputa que vinha desde o dia 6 de dezembro e venceram aqueles que, por um motivo ou outro, não queriam fazer um congresso de verdade. O resultado foi que nós realizamos um encontro, chamado de congresso. Acontece que a tática do partido para as eleições de 2026 já está em curso, já está sendo aplicada, já está sendo implementada. Os fatos já estão consumados. E acontece também que as diretrizes de programa de governo não vão ser decididas num encontro do partido. Vão ser decididas noutra instância. Sendo assim as coisas, acabavam restando só 3 alternativas, né? Ou bem o Congresso dava um cavalo de pau na linha política, o que a imensa maioria não queria fazer. Nós queríamos, mas a imensa maioria não queria fazer isso. Uma segunda alternativa era o Congresso reafirmar de forma consistente a tática que a maioria vem implementando. Eles bem que tentaram fazer isso, mas de forma repleta de inconsistências e contradições, porque, na verdade, existe uma divisão política, uma não, várias, na maioria do partido, sobre como enfrentar essa situação que teve início em janeiro de 2026. Uma terceira alternativa era o Congresso servir para pelo menos animar a tropa, o que se tornou muito difícil, uma vez que Lula não compareceu. Bom, o fato é que o Congresso, que foi transformado num encontro, não esteve à altura de dar um cavalo de pau, não conseguiu aprovar uma reafirmação consistente da linha e tampouco serviu para animar a tropa, né? Claro que, quando a gente vai analisando ponto a ponto, como eu expliquei, teve momentos interessantes no Congresso, além de resoluções interessantes, né? Caberia fazer uma análise mais detalhada sobre os discursos feitos no ato de abertura, sobre a discussão feita na comissão de sistematização, sobre os debates feitos na plenária de sábado, que foi quando realmente houve, né, discussão para valer, sobre o que aconteceu no ato de encerramento, sobre as atividades paralelas. Aí vale um destaque para a programação internacional da Fundação Perseu Abramo, foi muito interessante. Além disso, tem tópicos, digamos assim, que não são tão interessantes assim. Por exemplo, é impressionante o fato de que, durante todo o Congresso, inclusive no ato de abertura e no ato de encerramento, houve ausências muito chamativas, né? Ex-presidentes do partido que não pisaram lá, me parece que com a única exceção do José Dirceu, parlamentares, governadores, ministros em exercício e ex-ministros. Claro que houve gente que compareceu e houve gente também que não pôde comparecer por razões justificadas de trabalho, de saúde, enfim. Aos que compareceram e aos que justificaram, todo o nosso respeito. Mas fica aqui o registro, né? Nem todo mundo achou tão importante assim estar no congresso que virou encontro. Bom, passado o congresso encontro, como já disse, teve gente que externou a opinião de que foi tudo um grande sucesso, assim como teve gente que externou a opinião que ele não deveria nem ter sido convocado. Da nossa parte, como eu já disse, nós somos de opinião que é melhor que tenha sido realizado um encontro do que não ter realizado nada. E eu quero reafirmar que nós fizemos absolutamente tudo no sentido de que o Congresso fosse um Congresso mesmo. A gente se engajou nas 5 subcomissões, a gente produziu propostas, a gente promoveu debates, a gente compareceu a debates e, principalmente, a gente lutou para incluir nos documentos aprovados questões fundamentais. Há uma que me deixou pessoalmente chocado,
Como vocês sabem, havia 5 subcomissões que produziram 5 textos. Mas na véspera do Congresso, o coordenador do Congresso, Gilmar Tato, e o presidente do partido, Edinho, nos informaram que eles iam propor um manifesto. Nós pedimos que o manifesto fosse apresentado na reunião do Diretório Nacional, para que a gente tivesse tempo de ler, para que o debate sobre o manifesto fosse de fato qualificado e pudesse ser um documento de consenso. Eles prometeram que iam tentar fazer isso, não conseguiram, e o documento só chegou nas nossas mãos já na sexta-feira. E o documento tem muitos problemas na sua forma original. E a gente, por conta disso, fez muitas emendas. E havia uma emenda em particular que nos parecia o ó ter que fazer: a inclusão da reforma agrária entre as prioridades do novo mandato presidencial do partido. A reforma agrária é uma bandeira histórica do nosso partido. E, obviamente, ela é uma bandeira histórica e atualíssima, inclusive nesse ambiente de guerra que o mundo está vivendo. Pois bem, houve uma imensa resistência a incluir esse tópico. E o mais grave é que o argumento nunca foi discordamos disso. O argumento foi nós queremos aprovar o documento por unanimidade como está. E nós falamos por unanimidade como está, não haverá, porque nós não aceitamos que um documento dessa importância não inclua, pelo menos, a reforma agrária e a reforma da comunicação como prioridades do próximo mandato. O fato é que queriam que a gente retirasse essas emendas, queriam que a gente incluísse essas emendas no outro documento, depois aceitaram levar a voto a muito contragosto, mas a preocupação maior era o que a imprensa poderia dizer de uma votação na plenária final. E, no fim, talvez mais com medo da imprensa do que preocupados com a importância da reforma agrária, acabaram aceitando a inclusão no documento, que a inclusão foi lida em plenário e está incorporado no documento, tanto o tema da comunicação quanto o tema da reforma agrária, além de outros tópicos que a gente enfatizou no documento, que não foram objeto dessa polêmica toda. O fato é que essa resistência desgastante e desnecessária, ela revela como os métodos internos do partido estão deteriorados. Afinal de contas, um congresso ou um encontro é um espaço de debate. E a unanimidade pode ser burra se ela não é produto de um processo efetivo de discussão. Bom, uma análise detalhada das resoluções aprovadas, manifesto exclusivo, terá que esperar que o Diretório Nacional do PT aprove a consolidação dos textos de conjuntura e tática e diretrizes de programa de governo. Ambos os textos receberam muitas emendas, quais exatamente não se sabe, pois a Comissão de Sistematização, pasmem, não informou ao Congresso quais foram as emendas aprovadas. Aliás, sobre isso, há outra história muito bizarra, né? Na Comissão de Sistematização, quando foi dito que a própria comissão não tinha como informar as chapas quais tinham sido as emendas aprovadas, foi proposto que as chapas pudessem falar no Congresso, falando de suas emendas. Mas foi proposto que esse direito fosse estendido a todas as chapas, menos a chapa Esperança Vermelha e a chapa Diálogo e Ação Petista, sob o argumento bizarro de que a gente estava falando demais. E nós estávamos falando demais porque nós apresentamos emendas que a Comissão de Sistematização não aceitou e, portanto, foram a voto. Nós não temos culpa nenhuma se outros setores do partido escolheram apresentar emendas que foram incorporadas pela Comissão de Sistematização. De toda maneira, nós tivemos que também lutar pelo direito óbvio de fazer uso da palavra nesse momento em que as chapas falaram das suas emendas.
foi nesse momento, inclusive, que a companheira Maria Carlotto fez uma bela fala durante o Congresso. Aliás, seria bom se o podcast pudesse disponibilizar essa e outras falas que foram feitas ali pela Natália Sena, pela Suelen, pelo Patrick Campos Araújo, pela Maria Carlotto, que eu já citei, e por mim mesmo. Bom, das emendas que nós apresentamos e foram incorporadas, eu queria destacar aquelas que dizem respeito a baixar a taxa de juros, a necessidade de criar uma empresa que vem sendo chamada de Terrabras, para cuidar das terras raras e dos minerais críticos, a defesa da reconstrução do caráter público da Petrobras, da BR Distribuidora, da distribuição e geração de energia elétrica, a já citada prioridade para a reforma agrária e para a reforma da comunicação. E quero destacar também que foi de autoria, originalmente, da companheira Maria Carlotto, uma importante moção sobre os 10 anos do golpe iniciado em 2016 com o impeachment da companheira Dilma Rousseff, né? Bom, vale dizer que, como efeito colateral da decisão de transformar o Congresso em encontro, se jogou para 2027 a continuidade do debate. Claro que nós somos a favor de que o debate tenha continuidade, mas nós somos a favor de um verdadeiro Congresso. E um verdadeiro Congresso não tem a ver só com a pauta, tem a ver também com o processo. Nós achamos que os delegados e as delegadas que vão integrar o próximo Congresso têm que ser eleitos e eleitas depois da eleição presidencial desse ano. Ou seja, tem que haver um novo debate na base, com a eleição de novos delegados e delegadas, para que a gente possa ter um Congresso em condições efetivas de discutir os desafios do próximo mandato presidencial, o programa Estratégia Democrática Popular e Socialista, as mudanças necessárias no funcionamento do PT e, de maneira geral, que a gente possa discutir os caminhos para reconstruir as relações do PT com a classe trabalhadora, em particular com a juventude trabalhadora. Ora, isso posto, Patrick, quero reafirmar algo que está no documento aprovado pela direção nacional da E, ou seja, sem prejuízo dos balanços, a nossa tarefa agora é ganhar as eleições 2026, reeleger o Lula, eleger as candidaturas do PT aos governos estaduais, ao Congresso Nacional, às Assembleias Legislativas. E para eleger, a gente precisa enfatizar muito na campanha uma diretriz que foi destacada na mesa de comunicação do Congresso. Eu vou ler o que estava lá. Abre aspas. Nós não somos o sistema, nós nascemos para enfrentar a ordem. Fecha aspas. Isso foi colocado num banner eletrônico digital imenso por iniciativa do pessoal que está fazendo a campanha. Então, nós temos que levar isso em consideração, né? Se candidaturas parlamentares, governantes agirem em coerência com essa diretriz, a gente vai conseguir o apoio e o voto de quem já nos garantiu a vitória em 5 das 9 eleições presidenciais realizadas desde 1989, a classe trabalhadora. E aí, cabe lembrar que o nosso desafio é não apenas vencer, mas é vencer em condições de fazer um mandato superior ao atual. É isso, Patrick. Valeu, Walter. Obrigado, companheiro. E, bom, a gente também pediu aqui para uma série de companheiros e companheiras que estavam no Congresso, que compuseram a bancada da articulação de esquerda, que enviassem as suas contribuições. Alguns companheiros e companheiras já enviaram e a gente começa a escutar, a partir de agora, esses informes. Em cada um deles, os companheiros e companheiras estão se identificando, estão falando de onde eles são e o que eles abordaram, né, mais especificamente, de cada um dos temas. São esses informes que a gente escuta a partir de agora. Ei, Patrick, aqui é Célia Tavares, do Espírito Santo, participei do Congresso Nacional e quero aqui registrar que foi muito importante os seminários que aconteceram, seminários internacionais organizados pela Fundação Perseu Abramo, onde nós pudemos acompanhar discussões importantes, né, sobre diferentes países que são aliados nossos nessas discussões do movimento progressista, da esquerda internacional. E também é importante dizer que a gente esperava um pouco mais do nosso Congresso Nacional, mas acredito que o papel da articulação da esquerda foi fundamental para que a gente pudesse
aprofundar, mesmo que superficialmente, tem até aqui uma contradição, né, aprofundar superficialmente, mas as importantes incisões que foram feitas, incidências que foram feitas, né, para que a gente pudesse sair um documento que tivesse mais a cara do nosso Partido dos Trabalhadores, né. Então eu quero destacar essas incidências e destacar que a esquerda do PT, aí está muito ativa e nós somos parte dela. Um grande abraço. Olá, Patrick. Olá, ouvintes. Aqui quem fala é a professora Clarice, da cidade de Barra Mansa, no estado do Rio de Janeiro. E nós vamos falar um pouco, né, sobre a questão da banca de heteroidentificação que nós acabamos de colocar, de pautá-la no 8º Congresso do PT. E agora precisamos normatizá-la e nós vamos falar um pouquinho sobre isso, Patrick e ouvintes. Mas antes a gente precisa falar sobre o racismo, porque se a gente ainda precisa falar de políticas públicas alternativas e afirmativas para o povo preto, é porque a gente ainda tem o racismo imperando na nossa sociedade, porque ele possui, infelizmente, uma capacidade alta de se adaptar, de camuflar, de se perpetuar em diversos ambientes na sociedade e ele se adapta para seguir essa história, construção e constituição e estruturação das relações sociais. E o que o racismo busca? Ele busca preservar os privilégios da branquitude e ele vem transitando, ouvintes, nos ambientes sociais brasileiros e nas eleições. Não é diferente. Hoje, nas eleições, todos vocês sabem que não somente nessas eleições de 2026, mas algumas eleições atrás, nós já tínhamos garantido 30% dos recursos do fundo eleitoral e do fundo partidário, e eles precisam ser destinados às candidaturas de pessoas pretas e pardas. Também temos o critério de gênero, de juventude, mas vamos falar hoje do critério para as candidaturas de pessoas pretas e pardas. E esse critério de distribuição proporcional também se aplica ao tempo de propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão. Então, o partido precisa separar 30% de todo o recurso do fundo eleitoral e do fundo partidário para as candidaturas que são de pessoas pretas e pardas. Porém, nós temos no Brasil, não só dentro das candidaturas petistas, mas de uma maneira global e geral, candidaturas indevidas de pessoas que não são titulares desse direito. E elas se inscrevem no processo eleitoral, se autodeclaram, às vezes ganham as eleições num movimento que nós podemos dizer que é um movimento fraudulento. São pessoas que não são antirracistas, são pessoas que não receberam uma educação antirracista. E, nesse sentido, durante o 8º Congresso do PT, que foi realizado nesse último fim de semana, em Brasília, a Secretaria Nacional de Combate ao Racismo, juntamente com seu coletivo nacional, apresentou aos delegados e delegadas do Congresso uma proposta de resolução para que o PT, nessas eleições, já em 2026, seja o protagonista na implementação da banca de heteroidentificação racial. E o que são essas bancas, os ouvintes podem perguntar? São bancas, também chamadas de câmaras, que buscam analisar a autodeclaração que confere o acesso do candidato às cotas raciais, para, neste caso das eleições, receberem separadamente os valores reservados. Mas também existe essa banca em concursos públicos, ingresso nas universidades públicas e etc. As decisões dos membros da banca de heteroidentificação não invalidam a autoidentificação do candidato e da candidata. Isso é importante a gente falar, Patrick, porque a autoidentificação como pessoa preta e parda é da ordem do ser. E nós, do movimento negro, respeitamos isso. Mas a banca e os membros da banca de heteroidentificação, eles são capazes de invalidar a autodeclaração.
Porque é diferente autodeclarar e autoidentificar. Porque quando a pessoa se autodeclara preta e parda, é porque realmente ela é preta e parda. Agora, quando ela se identifica, é diferente, porque é o movimento da ordem do ser. Então, quando a banca invalida essa autodeclaração fraudulenta, ela está evitando o quê? Ela está evitando que pessoas brancas ocupem indevidamente as vagas reservadas para pessoas pretas e pardas, nesta política de ação afirmativa das eleições. Então, importa destacar, ouvinte e Patrick, que o Ministério Público Eleitoral ele está fortalecendo esse debate. Desde janeiro, fevereiro, eles já estão discutindo isso sobre a importância da banca de heteroidentificação. E nós, pessoas pretas e pardas e também pessoas brancas antirracistas, vamos juntos lutar para que o PT seja protagonista desta implementação nas eleições de 2026. Então, nós vamos estar juntos, vamos seguir juntos e juntas nessa luta e vamos eleger e reeleger Lula presidente, uma bancada forte e potente para o Senado, para deputado federal, para deputado estadual e também vamos estar aqui nos estados elegendo os nossos governadores que estão aí mais próximos da nossa pauta ou realmente dentro da nossa pauta. Sigamos juntos e juntas e até a próxima. Eu sou Isabel Costa, do PT do Rio de Janeiro, dirigente sindical da educação no CEP e na CNTE. Bem, com certeza devemos saudar a realização do 8º Congresso. Embora tenha acontecido com os mesmos delegados e delegadas, ele foi um espaço muito importante para a aprovação das diretrizes de campanha do PT e da mobilização de diversos setores do nosso partido, como mulheres, LGBTs e juventude. É verdade, ele começou morno, esvaziado de importantes dirigentes. Nessa situação, foi ponto alto o Seminário Internacional da Fundação Perseu Abramo, debatendo os desafios no mundo atual com parceiros das esquerdas como China, Cuba, Palestina e México. Sobre a movimentação do Congresso, importante destacar, nós, da articulação de esquerda, fizemos a nossa parte, contribuímos para que o Congresso tenha acontecido com discussão. Propusemos várias emendas às resoluções e ao manifesto, algumas delas aprovadas, como a questão da juventude e das Forças Armadas. Contribuímos decisivamente para a moção sobre os 10 anos de golpe contra a nossa presidenta Dilma. No manifesto, não deixamos sem resposta a necessidade de incluir o socialismo em nosso programa, a reforma agrária e a reforma da comunicação. Várias outras resoluções, infelizmente, não foram incorporadas, como a questão da imediata diminuição da taxa de juros e a retomada do controle do Banco Central pelo Estado brasileiro. É verdade, a linha política não foi mudada, mas a mesa de comunicação deu a tônica do que deve ser essa campanha eleitoral. Com o slogan "Nós não somos o sistema, nós nascemos para enfrentar a ordem", a mesa deu um evidente sinal do nosso caminho eleitoral e político. É campanha de sistema disputando cada coração e mente para eleger Lula presidente, os deputados, senadores e governadores do PT e das esquerdas e construir um mandato de reformas estruturais para derrotar a extrema-direita e o neoliberalismo. Vamos juntas, vamos juntos. Bom, pessoal, esses foram informes, comentários feitos pelos companheiros e companheiras que estavam presentes no 8º Congresso Nacional do Partido, abordando diversos temas. A companheira Clarice de Ávila destacou um tema muito importante, que foi a resolução apresentada pela Secretaria Nacional de Combate ao Racismo do partido, que estabelece para as eleições uma banca de heteroidentificação. E para, obviamente, continuar falando desses assuntos, desse e outros tão importantes,
a gente vai continuar abordando nas próximas edições aqui do podcast. A gente se reencontra muito em breve. Saudações petistas e terminamos a edição de hoje convocando todas e todos para que nesta sexta-feira, 1º de maio, ocupemos as ruas do país. Afinal de contas, todas as circunstâncias do momento indicam para um aprofundamento da crise internacional e dos seus impactos aqui no país. E a classe trabalhadora precisa reagir, e essa reação se dá com mobilização na rua, não nas redes, ou não apenas nas redes. É preciso fazer muito mais do que compartilhar vídeos ou produzir vídeos. É preciso, como disse o presidente Lula no 8º Congresso, olhar olho no olho das pessoas. E que a gente consiga fazer isso nesse 1º de maio, Dia Internacional de Luta da Classe Trabalhadora, na maior quantidade possível de cidades e com o máximo de gente possível. Vamos às ruas, que tenhamos muita luta, saudações petistas e até mais.